noite em dia claro, em tua esperança, meu coração nunca está em desamparo. Com fé e confiança, aguardo o que virá, pois em teu nome o futuro é sempre um novo começar. Louvarei teu nome por ser a esperança constante, que renova a minha fé e me torna mais vibrante. Paz do Senhor, amados. Amém? Amém. Eita glória, que culto maravilhoso, né? Já fomos tocados pelos louvores e eu creio que o Senhor, Ele tem mais para nós. Cabe mais de Deus aí? Aleluia. Amém. Então abra a palavra do Senhor, sem mais delongas, no livro do profeta Jeremias 8. Jeremias 8, do 20 a seguir. Luana, depois você põe um instrumental para mim, o peso da tua glória. Tá bom? O meu preferido. Que fala assim, em reverência à palavra do Senhor: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto. O espanto apoderou de mim. Porventura, não há unguento em Gileade? Não há lá médico? Pois, porque não teve lugar de cura para a ferida da filha do meu povo? Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças. Estamos aqui diante do pão da tua palavra. Senhor, nós queremos ser revirados nessa noite ao avesso, Pai. Estamos aqui sujeitos à ação do teu Espírito. Estamos aqui, Senhor, nos colocando à tua disposição para que o Senhor venha sobre nós e venha espremer as nossas feridas nessa noite e venha nos sarar por completo, Senhor, porque é em teu nome que nós estamos aqui. E nós não sairemos daqui os mesmos, mas nós sairemos daqui tocados pela tua mão poderosa, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Amados, nós conhecemos o Deus ao qual nós servimos. Ou pelo menos era a gente conhecer, né? Mas nós conhecemos o Deus a qual nós servimos. E Ele é um Deus que opera maravilhas. É um Deus que está no meio do seu povo. E esse texto que nós lemos, Jeremias 8, o contexto desse texto vai falar de um momento de perturbação e dor muito grande que aquele povo ele estava sofrendo. E se nós formos nos atentar para todos os detalhes do que Jeremias ele está aqui falando, porque eu peguei até então só o finalzinho do texto, ele está se questionando. Porventura, não tem médico em Gileade? Não tem remédio em Gileade? Porventura, o melhor de Deus não está ali? Nós vimos na abertura do culto, acho que foi Salmo 134 que foi lido, foi isso, Daniel? 135 que foi lido, e falou que a nação de Israel foi um povo que Deus escolheu para ser o quê? A sua propriedade. O seu povo eleito, o seu povo escolhido. Então o povo de Israel não era qualquer povo. E o que Deus disponibiliza para nós, enquanto seus filhos, não é nada menos do que o melhor. Então, lá na
província de Gileade, né? É texto histórico, é contexto histórico. Havia esse bálsamo. Antigamente nós sabemos que a farmacêutica, né, nem tinha chegado lá ainda, a faculdade de farmácia. Então, quando alguém descobria algo que era bom e que só tinha naquela região, isso era um privilégio. E aquela região chamada Gileade tinha esse bálsamo, que era um unguento muito precioso. E ele era extraído de uma planta específica que tinha nessa região. E ele tinha um valor muito alto. Ele era comercializado. Ele não era qualquer coisa. Ele não era qualquer coisa. Era considerado um produto de luxo. Esse bálsamo de Gileade também, ele era utilizado para dar de presente a monarcas e reis, de especiarias. Quando alguém tinha algo para presentear o outro, levava o bálsamo de Gileade. Ele era vendido também para o Oriente Médio, para o Egito, para a Arábia. Era algo caro. E esse bálsamo, ele era algo coringa. Ele também servia, é o Espírito Santo, né, gente? Como remédio, mas também servia para elaborar perfumes e cosméticos. Esse bálsamo também serve para elevar a estima, né, gente? Eita glória! E na medicina, ele servia para tratar feridas, inflamações e sarar dores. Mas o que é que o povo de Israel estava fazendo diante de uma tamanha preciosidade? O que era que uma nação escolhida por Deus e que dentro das suas terras tinha um tesouro escondido? O que era que essa nação estava fazendo? Essa nação estava virando as costas e indo atrás de outros deuses, buscar em outros lugares. E quantas vezes, né, irmãos, nós vemos isso acontecer? Eu fui em uma cruzada, não vou falar o nome da igreja, mas me convidaram para ir numa cruzada de cura e libertação. E era uma pessoa famosa, né? Eu não conheço, mas era famosa e eu fui. Mas eu não vi nada do que eu não tenha visto aqui na nossa igreja, que é todo dia. Eu vi o pessoal naquela empolgação, e a Adriana falando assim: nossa, o poder de Deus está aqui. Eu falei: tá, eu vou na nossa igreja também, do mesmo jeito. O tempo todo dia, todo culto. Tem testemunho direto, tem cura direto. Não entendi. Então, aquilo que o povo colocava como algo nosso, é algo que nós já temos aqui, o nosso tesouro escondido. Não é verdade? Como a pastora Benedita falou, eu sou uma igreja pequena, mas é cheia do poder de Deus. Então, amados, mas aquele povo, eles não estavam contentes. E o ser humano tem muito disso. De não ficar feliz com o que tem. E de sempre começar a olhar a grama do vizinho e achar que a grama do vizinho é sempre mais verde. Então aquele povo começava a desenhar e eles queriam ter deuses palpáveis. E eles começam a imitar as nações e esquecer a preciosidade que Deus já tinha derramado na vida deles. E o texto de Jeremias 8, ele vai relatar toda essa situação que o povo de Deus estava vivendo naquele tempo. E ele vai falar no versículo 4, que o povo vivia em uma apostasia contínua. Vai lá, 8:4. Leia comigo, tenha paciência, você já sabe como eu prego. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor: cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano e não quer voltar? Então o povo, eles estavam em uma apostasia contínua. E o que quer dizer isso? O que quer dizer apostasia?
Apostasia é negar a fé publicamente. É aqueles que um dia estavam aqui no altar e hoje não estão mais. Mas o grande problema desse povo não era simplesmente a apostasia, mas era porque isso era a filosofia e era o estilo de vida deles. Eles viviam em uma apostasia contínua. E se nós formos olhar o histórico de quedas e tropeços e levantes e acertos de Israel, são diversos. Nós podemos ver em Gênesis 32, Êxodo 32, quando o povo sai do Egito, debaixo de uma grande libertação. Logo quando Moisés sobe no monte e demora de descer, aquele povo começa a perturbar Arão e disse: façam deuses para nós que nos fizeram subir da terra do Egito. E o povo faz um bezerro de ouro. E Deus diz: desce, porque o teu povo, Moisés, se corrompeu. Amados, para a gente se perder é muito fácil. É pouca coisa. Seguindo, esse povo a quem Deus tirou com mão forte, com braço estendido da terra do Egito. Esse povo, quando os espias são enviados para espiar a terra de Canaã, quando a maioria dos espias volta com um relatório negativo, esse povo entra em maledicência, esse povo entra em birra, esse povo agora fica empicado, chorando, como crianças desmamadas, dizendo: para que, Moisés, você nos fez subir da terra do Egito para morrer aqui? E o povo começa a lamentar, reclamar. Tem tudo, mas também tem a maledicência. E por conta disso, 40 anos de atraso, e eu digo, quanto tempo de atraso nós temos vivido na nossa terra? Em quantos lugares, qual patamar eu e você, nós já deveríamos estar? Eu digo, a começar de mim, se não fossem os nossos erros, os nossos tropeços, as nossas falhas e quedas ao longo da caminhada. A nossa maledicência, a rebeldia, a murmuração. E é por isso que o profeta está dizendo: é um povo que vive em uma apostasia contínua. Seguindo, vem o período dos juízes. Deus leva o povo a Canaã, mas o povo também não está satisfeito, porque se tem uma coisa que a gente não fica muito satisfeito fácil, né, gente? Diga assim: misericórdia. A gente tem uma coisa, depois a gente quer outra, depois já quer outra, depois já quer outra. É a filha da sanguessuga. Dá, e nunca basta. Que dirá as mulheres com os vestidos, né, e os sapatos. É misericórdia das nossas almas, como diz a missionária Verônica. É complicado. Mas aí vem um povo liberto em Canaã, mas mesmo assim o povo dizia. E o povo agora está debaixo do governo de Deus, né? Não tinha rei, mas Deus levanta juízes, porque Deus é sempre misericordioso. Mesmo no meio daquelas guerras, das pelejas, das escravidões, o povo clamava ao Senhor e Deus levantava juízes que livravam o Senhor. Mas não é bastante. O ciclo vai se repetindo. O ciclo vai se repetindo. E é por isso que o profeta Jeremias fala, usado por Deus: esse povo vive em uma apostasia contínua. E nós vimos também que o reinado de Jeroboão, houve a divisão do reino, e ali Jeroboão ele faz 2 bezerros de ouro e institui um culto idólatra em Israel. Porque era um povo que não estava satisfeito com Deus a qual servia.
E como se não bastasse para melhorar, eu queria um pouquinho de retorno. Vem Jezabel e Acabe, que é um tempo onde Israel anda imerso na idolatria. Meu Deus do céu, misericórdia. E surge o profeta Jeremias no meio disso tudo, trazendo essa palavra. Mas ainda não é suficiente, porque depois vem o cativeiro babilônico. Porque, gente, não é fácil. Lidar conosco, irmãos, não é fácil. Eu fiquei assim pensando, meu Deus. Eu fiquei orando outro dia, Senhor, mas eu já fiz tanta coisa. Eu já fiz isso, Senhor, eu já fiz aquilo. Eu queria começar, né? Tipo assim, passar, querer passar. Aí o Senhor falou assim, mas você lembra quanto trabalho você deu? Mas foi assim, mas você lembra quanto trabalho você deu aos seus pastores? Quanto trabalho você deu para ser cuidada? Você lembra também do trabalho que você deu? Porque, gente, dá trabalho. Nós temos trabalho. Nós temos trabalho com os nossos pais. Tem uns que dão trabalho até hoje. Porque o povo é trabalhoso. Mas voltando ao contexto de Jeremias, esse capítulo 8 é marcado por tristeza e por dor. O profeta está lamentando pela infidelidade de Jerusalém, de Israel. E as consequências também que vêm sobre o povo. Porque o povo tinha virado as costas para o Senhor. O povo estava rejeitando a misericórdia de Deus. Quantas vezes nós chegamos e dizemos, hoje é tempo aceitável. Deus está tocando, venha hoje. As pessoas, não, hoje não, eu não quero, eu não estou preparado. E quantos anos nós passamos dando as costas para a misericórdia do Senhor? E sabe, amados, se tem uma coisa que vai acontecer no grande dia, é que cada um de nós vai se apresentar diante dele indesculpável. Não tem mais desculpa. O tempo é agora. Porque aqui, ó, esse povo tinha tudo. Era um povo eleito de Deus, um povo exclusivo de Deus, que tinha remédio no seu território, que tinha um tesouro escondido no seu território, que não precisava buscar em outro lugar. Mas não estava satisfeito. Então, igreja, cuidado com a insatisfação. Porque a insatisfação vai levar à apostasia contínua. Porque sempre nós vamos ter algo que não estamos satisfeitos. É complicado. Seguindo, amados, esse povo também estava nessa situação porque eles estavam guiados pelo espírito de engano. O mesmo versículo 4 vai falar que esse povo vivia uma apostasia contínua, porque eles estavam guiados pelo espírito de engano. 1 Timóteo 4:1 vai falar que o Espírito, ele adverte expressamente que nos últimos tempos alguns iriam se apostatar da fé, dando ouvido o quê? A doutrina de demônios, a espíritos enganadores. E se possível vai enganar até o quê? Os escolhidos. No versículo 8, seguindo aqui no 8:8, ele vai dizer: como pois dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão trabalha a falsa pena dos escribas. Então o povo estava dando um ensinamento errado e dizendo: não, o Senhor está conosco, o Senhor está nos apoiando. Então a palavra era utilizada de maneira enganosa. E quando o profeta Jeremias se levanta para falar a verdade, em Jeremias 38 ele levanta e dá uma palavra muito dura. Ele fala: o que ficar na cidade vai morrer a espada, e o que sobrar vai morrer de fome, vai morrer de pestilência. Por quê? Porque o povo não queria se voltar para o Senhor. E o que é que eles pegam? Eles colocam Jeremias no poço para morrer. Sabe, amados, quando vier uma palavra dura,
do Senhor para a nossa vida, a atitude que nós temos que tomar é vestir pano de saco, é se humilhar, é lamentar, é chorar, é corrigir, é consertar o nosso caminho. Mas o povo não aqui se levantaram, o povo se levantou contra o profeta do Senhor. E ainda quiseram calar a voz profética de Jeremias. Então não havia também no meio daquele povo discernimento espiritual. No versículo 7 vai falar que até a cegonha nos céus conhece as estações que lhes são determinadas. A pomba e a andorinha conhecem a migração, mas o povo não conhece o juízo do Senhor. Sabe, quando o tempo está mudando, as aves do céu já sabem. Elas se organizam. Aquelas que não gostam do verão ou do inverno, elas já mudam para outro lugar. Mas nós, enquanto servos do Senhor, estamos discernindo tempos e estações. Hoje foi um dia alegre em parte, mas em outro momento eu cheguei na minha casa, comecei a orar e comecei a chorar muito. E comecei a pensar: que tempo é esse, Senhor? Que tempo é esse? A gente fala com um, é problema. A gente fala com outro, é problema. Nos deparamos com uma chacina. Isso é o que? É falha nossa. É responsabilidade nossa como igreja. Porque quando a igreja avança, a porta do inferno ela não prevalece. Mas é a igreja que avança. É a igreja que avança. Então eu comecei a orar e comecei a ligar para algumas pessoas. A gente ora aqui comigo, levanta o clamor, vamos orar. E passei o resto da tarde meditando nessa palavra, chorando e orando. E fiquei dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Não nos deixa, Pai, sermos enganados. Nos ajuda a discernir o tempo e as estações em que estamos vivendo. E para melhorar a situação, no versículo 19 vai falar que o povo, ele estava imerso na idolatria. Ele fala: eis a voz do clamor da filha do meu povo, uma terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está o seu rei nela? Por que mais me provocam a ira com as suas imagens de esculturas e com vaidades estranhas? Sabe, o melhor não estava lá. O melhor não estava lá. E por que aquele povo estava indo até ante outros deuses? Um povo que foi salvo, Deus enviou 10 pragas e humilhou a Faraó diante daquele povo. Foi um povo que teve a coluna de fogo e que teve a nuvem. Foi um povo que viu brotar a água da rocha. Foi um povo que atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos. Atravessou o Jordão e viu as muralhas de Jericó cair. Mas mesmo assim, o foco daquele povo, o desejo daquele povo, o anseio daquele povo era saber o que o mundo tinha e os prazeres do que o mundo tinha para oferecer. E eu quero, se eu fizer uma pesquisa aqui nessa noite, quantos aqui já desviaram? Levanta a mão. E deu certo? Sucesso. Qual a taxa de sucesso? Teve sucesso. Só atraso. E muito. Só perdas. Mas o povo estava aqui diante de tudo isso. Mas eles queriam viver como os ímpios viviam. Queriam saber como era.
E o profeta vai e se pergunta: mas não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porventura, não há unguento, não há bálsamo em Gileade, não há médico em Gileade para que cure a ferida do meu povo? Porque estava tudo disponível para eles. Mas como diz Jeremias 2,13, o Senhor fala: Judá cometeu 2 erros, o meu povo cometeu 2 erros. Eles me abandonaram, que sou fonte de águas vivas, e cavaram cisternas rachadas. Sabe, amados, é um disparate muito grande, não tem comparação. E quantas vezes nós estamos assim, sem nos dar conta daquilo que nós temos, sem nos dar conta da preciosidade que nós carregamos, sem nos dar conta daquilo que o Senhor Ele fez por nós, sem valorizarmos o sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz. Muitas vezes a palavra de alguém tem mais peso do que a palavra do Senhor que morreu por mim. E nós temos que ter cuidado. Quando Herodes chega em um dia, no seu dia natalício, que ele vai lá e discursa, o povo diz: voz de Deus e não de homem. E naquela mesma hora ele morreu comido de bicho, porque ele não deu glória a Deus. Mas quantas vezes nós temos pegado a voz do homem e temos tomado como voz de Deus na nossa vida? E dizemos: eu não vou fazer mais, eu não quero mais, eu não aguento mais. Quantas vezes nós fazemos isso? E o que é que nós estamos fazendo com essa atitude? Invalidando a palavra do grande eu sou. Invalidando a palavra daquele que é o próprio verbo vivo, daquele que, como foi dito aqui no começo, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós precisamos abrir os nossos olhos. Quantas vezes nós estamos buscando cura, libertação, transformação, mas de uma maneira errada e no lugar errado. Como eu falei, graças a Deus, a nossa igreja tem o poder de Deus. Existem homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, que têm orado e grandes coisas têm acontecido e muito mais vai acontecer. Porque a porta do milagre, ela não se fechou. Pelo contrário, ela está escancarada, ela está aberta. E o Senhor, Ele é fonte inesgotável. Amém? Ele é fonte inesgotável, está presente nesse lugar. Mas quantas vezes nós temos buscado a nossa satisfação, a nossa paz, a nossa alegria, os nossos olhos na perspectiva de voltar para o outro? Muitas vezes nós estamos com um azar, olhando a prosperidade e dizendo: não é para tudo certo, só porque comigo dá errado. E a gente começa a comparar. Por que ele tem e eu não tenho? Por que ela tem e eu não tenho? E com isso a gente está desprezando o Senhor, que é a fonte das águas vivas. Sabe, amados, a nossa vitória, o nosso sucesso, a porta que o Senhor tem está nele. E aquilo que Ele tem para mim, para você, ninguém pode frustrar. O plano do Senhor ninguém pode frustrar. Pode o inferno se levantar, pode o exército se levantar, mas nós não vamos temer. Porque aquilo que o Senhor tem para nós, ninguém vai tomar. Então nós precisamos parar de olhar na perspectiva do outro, de achar que a vida do outro é melhor do que a nossa, porque não é. E quantas vezes também nós temos cometido um outro erro, que é usar a nossa
nossa boca, usar o nosso tempo para potencializar as obras do diabo. Tem um pastor que diz que tem gente que deixa o diabo desempregado. Por quê? A glória é do diabo, né? Do diabo. Porque o diabo. Não, meu irmão, João 3,10, para isso se manifestou o Filho de Deus. Foi para desfazer as obras do diabo. É todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele vai ser salvo. Sabe, nós não devemos ficar potencializando as trevas. Não. Devemos falar daquilo que Jesus, ele veio fazer por nós. E ao invés de focarmos na destruição, naquilo que o maligno tem feito, nós vamos começar a anunciar aquilo que o médico de Gileade tem feito por nós. E vai continuar fazendo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Aquele que é, aquele que há de vir. Alfa e Ômega, presente aqui neste lugar. Aleluia, Senhor. Santo é o seu nome, Pai. Fique à vontade em nosso meio, Senhor, para cuidar. Mas nessa noite, amados, eu não quero me alongar. Toda vez que a gente diz que não vai se alongar, a gente se alonga. Mas eu quero caminhar para a conclusão dessa palavra. Mas eu quero trazer a memória para nós aquilo que nos é garantido pelo médico de Gileade. E uma das curiosidades que tem nesse texto é que o nome Gileade, ele pode tanto se referir a um lugar como uma pessoa. E Jesus, ele é tanto um lugar como ele é uma pessoa. E o apóstolo Paulo, ele vai falar em Filipenses 3, do 7 a 9, que ele teve riquezas, ele teve conhecimento, mas quando ele se deparou em ser achado em Cristo, em ser achado nele, ele encontrou a realização para a sua vida. Sabe por que vem a insatisfação? Sabe por que nós ficamos correndo com baratas tontas? Porque ainda não fomos achados nele. Porque nele a satisfação, a alegria é completa. Porque aquilo que o homem não pode dar, o médico de Gileade dá. Então não há nada melhor do que sermos achados nele. E ele mesmo é quem convida. Em Mateus 11, 28 ele fala: vinde a mim, todos vós que andais cansados e sobrecarregados, e eu vou nos aliviar. Venha a mim. Venha a mim. Está pesado? Você não está aguentando mais? Venha a mim. O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Venha a mim. Solte. Seja encontrado em mim. Sabe, em mim você vai encontrar abrigo. Em mim você vai encontrar refúgio. Em mim você vai encontrar descanso, vai encontrar segurança, vai encontrar paz, vai encontrar aquilo que você não vai conseguir encontrar em nenhum outro lugar. Encontramos ele. Sabe, ele, enquanto lugar, ele oferece esse conforto, esse cuidado, esse abrigo, onde não achamos em nenhum outro lugar. E ele, enquanto pessoa, ele nos oferece um relacionamento não distanciado, mas é um relacionamento do que nada menos um Emmanuel, Deus conosco, Deus que se importa, Deus que veio de uma forma humana para saber da miserabilidade e vencer por nós. E é esse nível que ele nos convida, um nível de amizade. Glória a Deus.
Teve um irmão, ele conta um testemunho. E ele tinha uma deficiência. E Deus curou da deficiência, mas ele ficou com algumas lesões. E ele começou a estudar na faculdade. E as pessoas ficavam com medo dele estudar. E aí disse que o reitor chamou para conversar. E disse: você toma algum remédio? Ele falou: eu tomo. Ele falou: tem horário específico? Ele falou: mais ou menos. Ele falou: e como é esse remédio? Qual é o nome desse remédio? Ele falou assim: não, é um remédio de comer, um remédio de beber. Ele falou assim: mas qual é o nome desse remédio que a gente quer comprar para deixar aqui na faculdade, né? E se você der alguma crise, a gente já vai estar com esse remédio aqui guardado. Ele falou: o remédio que eu tomo é a raiz de Jessé. Porque Isaías 11:1 fala: disse, então brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Aleluia! Aleluia! E ele é esse que é o médico. E ele é esse que ele mesmo é o remédio. Ele é esse que ele é mesmo a pessoa. Ele é o lugar. Ele é tudo em todos. E não existe coisa melhor do que ser achado nele. Não existe tesouro melhor do que você ser achado nele. Que aí não importa o que pensam ao respeito, porque você está achado nele. Não importa. Porque você foi achado nele. É um ex-drogado. É uma ex-prostituta. É Mefibosete, que está no Lodebar. É a pecadora que derrama o seu perfume precioso. Mas todos foram achados nele. Quando nós fomos achados nele, nada mais. Porque não existe maior preciosidade do que ele. Não existe maior preciosidade de ser encontrado nele. Sabe, amados, eu tinha anotado outras coisas, mas o Senhor, ele me constrangeu, até destaquei, tem uma página aqui, que coisas que eu ia citar. Mas o Senhor, ele foi muito sucinto na sua palavra, naquilo que ele queria falar. E ele queria que eu terminasse exatamente dessa maneira. Porque ele tem um convite para nós nessa noite. E o convite que ele tem para mim e para você está em Oséias 6:1. Eu quero que você projete, por favor. Oséias 6:1, que fala: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Ele feriu, mas Ele liga a ferida. É um convite para a gente voltar ao Senhor. Sabe, amados, é muito melhor estar sofrendo na mão do Senhor do que ter uma falsa felicidade no mundo. A felicidade de momentos, a felicidade de balada, a felicidade das falsas amizades, dos que batem nas tuas costas, mas estão te enganando. É muito melhor estar sofrendo na mão dele. É muito melhor estar quebrado na mão do oleiro do que estar colado no mundo. Porque o oleiro
resultado vai ser nada menos do que um vaso novo para a glória de Deus. Quando Davi ele peca, ele faz um censo e Deus manda o profeta dizer: escolhe aí 3 dias fugindo dos teus inimigos. Vou me lembrar agora. E aí ele fala: não, Senhor, eu prefiro cair na tua mão, porque o Senhor é misericordioso. Então, na mão de Deus e não na mão do homem. Na mão de Deus e não na mão do homem. E não na mão do homem. E o convite dessa noite é para que nós voltemos ao Senhor. Porque Ele nos despedaçou e Ele vai nos sarar. Porque a ferida que Ele faz, Ele liga. A ferida que Ele faz, Ele liga. A ferida que Ele faz, Ele liga. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Eu queria que você colocasse o bálsamo de Gileade, por favor. Aleluia. E eu queria convidar aqui os pastores, as pastoras, que vão se posicionar e vão nos ungir aqui nessa noite, representando o bálsamo de Gileade, da cura do Senhor. E você que quer ser renovado, não é obrigado. Você que sente necessidade de voltar ao Senhor, para que Ele venha sarar a tua ferida. Aleluia. Venha nesse lugar, nessa noite, mas feche os teus olhos, nós vamos orar. E logo após você pode vir. Pai, em nome de Jesus. Nós reconhecemos, Deus, que nós não somos nada. Nós reconhecemos que nós não temos nada. Nós reconhecemos, Senhor, que nós não podemos nada. Nós reconhecemos, Senhor, que se dependêssemos do homem, seríamos julgados e condenados. Mas nessa noite fazemos opção por cair nas tuas mãos, Senhor. Fazemos opção por cair nas tuas mãos, Pai. Então nos toma nas tuas mãos nessa noite. Nos toma, Senhor, nas tuas mãos nessa noite. E cura a nossa ferida. Cura a nossa ferida. Cura a nossa ferida. Em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos esse louvor, que você possa vir receber a unção. Oh, Jesus, restaura no Senhor. Restaura no Senhor. Ao bálsamo em Gileade, ao unção em Gileade, Vem sobre mim para curar, Ele está aqui. sobre a filha de Sião. Ao médico em Gileade, ao médico em Gileade, vem sobre mim. Você que quer receber a unção, pode vir. É de graça, é para todos. Tem médico, tem remédio, tem unção em Gileade. Pois Ele nos despedaçou. Pode vir, seja tocado pelos pastores, pelas pastoras. Pode vir. Venha, diante dele, a nossa mão em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar, sobre a filha de Sião.
endividamos ao Senhor, pois Ele nos expressou, nos sarará, fez a vida nos alegrou, ficaremos diante dele, sempre, a nossa luz de lealdade, a nossa luz de lealdade, vem sobre mim para cuidar, sou a filha de Sião, a luz de lealdade, vem sobre mim para cuidar. Médico de Gileade, bálsamo de Gileade, a unção de Gileade que está sobre nós para curar. Cura nesse lugar, cura nessa noite. Vem, Senhor. Restaura a nossa vida, restaura o nosso altar. Em nome de Jesus. Restaura, Senhor, o nosso altar. Nos purifica por completo. Nos limpa com a tua água. Não entendo Adora Ele. o meu próprio agir. Diga, Senhor, liberta-me de mim. É, Jesus. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Não entendo. Sem tua graça, o que seria de mim? Que eu quero fazer, nos ajuda, Senhor. Que eu quero sozinho, e Deus dá-me espírito em uma guerra infinita. Nós não vamos nos render, nós não vamos voltar atrás, nós não vamos parar, nós não vamos desistir, nós vamos continuar, porque a nossa vitória está no nome do Senhor. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu, então liberta-me de mim.
sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu penso o pecado. Então entre aqui, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, eu que eu quero fazer, não faço. Que eu não quero resistir, acabo cometendo. Em meu ser, milita carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Meu corpo já foi vendido por escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei que eu penso o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra a tua vontade. Te conhecer, Reinar o Espírito sobre a carne. Oh, Jesus, aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Aleluia! Espírito Santo, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu penso o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver